Olá pessoal do sexto ano, hoje aqui no capítulo 14 vamos trabalhar com a temática voltada totalmente para a população, né? O nosso tema aqui do capítulo 14 vai ser aldeia global, ou seja, nós vamos trabalhar tudo o que se refere com o termo população, densidade demográfica, enfim, o que tem a ver mais com a questão populacional, tá? Como surge, como está hoje a população mundial. Inicialmente aí, né, nós vamos falar sobre o crescimento da população mundial, né? Nós percebemos aí que a população ela começa a aumentar de tamanho quando chega um determinado período. Antes disso aí, a população ela crescia pouco, ou o crescimento praticamente era nulo, né? De acordo com o Fundo das Populações das Nações Unidas, né? Havia cerca de 7,7 bilhões de pessoas no mundo, mas nem sempre foi assim, né? Hoje, praticamente existe uma média de 7,7 bilhões de pessoas no mundo, mas até então não era assim até o século passado, tá? O que vai acontecer, né? No século XIX, mais ou menos em 1800, né, havia 1 bilhão de pessoas no mundo. Com o passar do tempo, né, a gente vai perceber que essa linha da densidade demográfica, ela vai aumentar, né? O crescimento populacional, ela vai aumentar. E com isso aí teve algumas consequências por esse grande aumento da população mundial, certo? Um dos principais motivos aí foi o aumento da taxa de natalidade, né? Uma diminuição da taxa de mortalidade e, com consequência, aí, um aumento no crescimento vegetativo. Mas o que são essas taxas aí? Vamos saber, vamos definir cada uma delas. Primeiro, taxa de natalidade corresponde ao número de indivíduos que nascem em uma determinada região, correspondente aí à sua população, ou seja, proporcionalmente à sua população. É o número de pessoas que nascem em um local com proporção aí à sua população. A taxa de mortalidade é o contrário, é a taxa de mortes de uma população de acordo aí com a proporção do número de habitantes nessa localidade. Então, natalidade, nascimento, mortalidade, a taxa de mortes, né? Crescimento vegetativo ou crescimento natural é o resultado entre a quantidade de pessoas que nascem menos a quantidade de pessoas que morrem. Então, nós temos aí uma numeração. Essa numeração pode ser positiva, quando o número de pessoas que nascem é maior do que o número de pessoas que morrem, ou pode ser negativa, quando o número de pessoas que morrem é maior do que o número de pessoas que nascem. Tá? Então, esse é o crescimento vegetativo ou crescimento natural, certo? Nós temos também o crescimento populacional. O que é o crescimento populacional? É esse crescimento vegetativo, né? No caso, é o crescimento natural da população, ou seja, de um país, a população que nasce menos a população que morre, mais o número de imigrantes que entram naquela região é o número total de habitantes. Até porque nós temos, né, a população se reproduzindo de uma forma natural e nós também temos a grande entrada de imigrante vindo aí de outros países que faz com que aumente o número dessa população, certo? Então, o crescimento vegetativo ou natural é apenas da população, né? A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Já o crescimento populacional, né, é a soma de dois fatores: número de imigrantes mais o crescimento vegetativo, mais o número que é o crescimento vegetativo, certo? Vamos então aqui falar sobre os ritmos de crescimento populacional. Aquele primeiro gráfico que nós vimos lá na nossa primeira página, né, que ele vai aumentar aí de tamanho proporcionalmente de acordo com o decorrer dos séculos, do século XIX até o século atual, que é o século XXI, que leva a isso aí, né? Até o final do século XVIII, entrando aí para o século XIX, a população crescia de uma forma lenta, ou seja, a cada 3 crianças que nasciam, uma não chegava até 1 ano de idade e morria por complicações aí no nascimento ou complicações aí no parto, falta de saúde, falta aí de alimentação adequada, falta de higiene, entre outros. No século XX, o crescimento populacional tornou-se mais intenso, já que a taxa de mortalidade diminuiu, ou seja, as pessoas passaram a viver mais. Isso quer dizer o quê? Melhora o saneamento básico, as pessoas são atendidas por hospitais, tem farmácia, medicamento,
tudo isso aí melhorou, né? Essa forma na questão da saúde e a questão do saneamento básico melhorando, nós temos aí uma diminuição na taxa de mortalidade e um maior aumento no número populacional, já que essa criança que morria por complicações aí de falta de saneamento básico, falta de medicação ou até mesmo falta que levavam a esse óbito, né, a essa mortalidade infantil, nós temos aí mais uma criança, aumentando mais ainda essa proporção, que é o crescimento vegetativo, que é, no caso, a maior taxa de natalidade e diminuição da taxa de mortalidade. Fatores como avanço na medicina, a adoção de hábitos de higiene e melhoria no saneamento básico são os principais responsáveis por aumentar a taxa de natalidade e diminuir a taxa de mortalidade. Em 1959, a população mundial passou para 3 bilhões de pessoas e, basicamente, 40 anos depois, né, dobrou para 6 bilhões de pessoas. Segundo a ONU, em 2050, a população mundial ela vai chegar em torno a quase 10 bilhões de pessoas, principalmente nos países menos desenvolvidos, no qual não tem controle na taxa de natalidade. Isso aí é o assunto para os próximos capítulos. O que é que nós temos aqui, né? Atualmente, a taxa de fecundidade está diminuindo, né? O que é a taxa de fecundidade? A taxa de fecundidade é a taxa no qual vai surgir efeito apenas nas mulheres. Por quê? Porque como as mulheres, elas têm os filhos, elas têm essa taxa de natalidade, ou seja, taxa de natalidade é a quantidade de filhos que a mulher pode ter no seu período fértil, ou seja, entre 15, né, de 15 até 40 anos, 49 anos, a mulher pode ter o tanto dos filhos que ela quiser. Essa taxa aí, ela vai depender muito de país para país. Nos países menos desenvolvidos, como é o caso do Brasil, dos países como africanos, países asiáticos, essa taxa gira em torno aí de 7 filhos por mulher. Já nos países como os Estados Unidos, o Canadá e países europeus, a taxa é de 1 filho por mulher. Né? Então, o que é que nós vamos ter aí? Por que isso ocorre? Por que está diminuindo? Né? Principalmente nos países mais desenvolvidos e também nos países emergentes, como é o caso do Brasil. Porque a mulher, ela começa a entrar no mercado de trabalho, né? Ela se preocupa mais com o seu perfil profissional, né? Ela não quer mais ter a preocupação de criar uma grande quantidade de filhos, e também existe a urbanização, né? Que faz com que as pessoas, em sua maioria, vão morar nas cidades e o alto custo de vida aumente o padrão dessas pessoas, né? Então, dois fatores aí marcam a diminuição na taxa de natalidade, a taxa de fecundidade. Tecnicamente, se a taxa de fecundidade cai, também irá cair a taxa de natalidade. Então, a urbanização, né, e a inserção da mulher no mercado de trabalho são fatores aí que vão nos mostrar essa diminuição de filhos, essa diminuição da taxa de natalidade. Então, o que nós temos aqui, ó, o gráfico, né, que vai nos mostrar, ó, que o número médio de filhos por mulher está diminuindo, principalmente nos países ricos, desenvolvidos, e nos países emergentes. Essa tendência começa nos dias atuais, certo? Se as mulheres na média estão tendo menos filhos, por que então a população da Terra continua aumentando? Como nós vimos, era 6 bilhões até 1949, né, até 1959, e passa então a 2050, né, praticamente daqui a 2050 vão ser quase 10 milhões. Por que estão aumentando de certa forma? A causa desse fenômeno aí é o crescimento natural, que continua positivo, né? Porque, querendo ou não, o casal vai ter em média 2 filhos ou 3 filhos, dependendo aí do casal. Continua crescendo, só que de uma forma mais lenta, não é acelerada como ocorria nos anos anteriores, no qual as famílias, né, que moravam em sua maioria na zona rural, que dependia de ter aí grande quantidade de filhos para ajudar no setor rural. Hoje não, a maioria das pessoas moram nas cidades, a tendência é ter 1 ou 2 filhos no máximo. Então, querendo ou não, o crescimento populacional, ele continua crescendo, porém de forma reduzida, desacelerada.
Só que em algumas partes do globo, como nós falamos anteriormente, né, a taxa de fecundidade continua grande. Que parte do globo é essa? É a parte do globo terrestre no qual existem os países menos desenvolvidos, tá? Como é o caso do Níger, né, que é um país africano, um país pobre, que as mulheres têm em média aí 7 filhos. Por que 7 filhos? Né? Porque lá não existe controle populacional, lá as políticas públicas de saúde não exercem aí o papel que deveria por falta de investimento, causando esse descontrole da taxa de natalidade e um aumento do número populacional nessas regiões. Aqui nós vamos perceber as regiões que têm o maior número da taxa de fecundidade, né, os maiores números de nascimento posteriormente, e as regiões que têm o menor número de nascimento, a menor taxa de fecundidade, posteriormente natalidade. Então nós podemos perceber que a África, um continente pobre, que tem aí 49 países que fazem parte da África, a maioria desses países são países pobres que não têm investimento na área social, principalmente na área da medicina, na área aí da saúde, não tem como fazer esse controle nessa taxa de natalidade, fazendo com que a África seja um dos continentes que maior possui populações mundiais crescendo atualmente, né? Em comparação, nós temos a Europa, né, que é um dos poucos continentes que possuem uma restrita taxa de natalidade, ou seja, nos países europeus, a tendência é que posteriormente tenha um grande número de idosos, vai ser mais idosos do que crianças futuramente, tá? Em comparação aos outros países, às outras regiões do mundo, né, nós vamos perceber que a América Latina e a Oceania têm os números maiores de taxa de natalidade. Com isso aí nós temos o envelhecimento da população, né? Se nós temos pouca taxa em certos países como a Europa, uma pequena taxa de natalidade, nós vamos ter futuramente uma grande taxa de idosos e com isso aí nós temos o grande envelhecimento da população, tá? A população mundial é composta por idosos, adultos, jovens e crianças. Temos essas 4 faixas etárias aí. A duração de vida média do indivíduo se chama expectativa de vida, ou seja, a longevidade, até quanto o indivíduo pode sobreviver, pode durar, digamos assim, né? É chamado de expectativa de vida. E vai depender aí de diversos fatores para que o indivíduo ele consiga sobreviver até 70, 80 anos. Nas últimas décadas aí, houve um aumento na expectativa de vida da população, que antes era de 48 anos, né? Ou seja, as populações elas viviam em média, em sua maioria, 48 anos, né? E até 1950, certo? Atualmente, a maioria dos idosos, eles vivem em média 72 anos, ou seja, foi um grande salto aí para a expectativa de vida. E o que leva esses fatores aqui, né? O que leva essas populações a ter um grande número de idosos na sua conjuntura? Melhorou o saneamento básico, melhorou a área da saúde, melhorou aí a área da educação física, tudo isso aí facilita a durabilidade, né, da vida idosa e faz com que a expectativa de vida aumente cada vez mais. O fácil acesso que os idosos têm nessas áreas que fazem com que haja uma maior resistência para o organismo dos mesmos. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter os países que têm a média de anos piores, né, as piores médias de anos para os idosos, ou seja, num país chamado Lesoto, que é um país que fica na África, as pessoas vivem em média, no caso as mulheres, até 57 anos e os homens até 50, né? E nós temos aí um dos melhores países para se morar, principalmente os idosos, que é o Japão. No Japão, os idosos, eles vivem em média, as mulheres, 87 anos e os homens vivem em média 81 anos. Ou seja, quanto mais um país é desenvolvido, quanto mais um país é rico, maior será as condições de vida para que essa população ela envelheça de uma forma consciente e de uma forma mais saudável, fazendo com que a sua expectativa de vida, a sua longevidade alcance certos patamares aí que nunca antes tinha alcançado, como é o caso, maiores quantidades de anos.
Quando a expectativa de vida de um país aumenta, o percentual de idosos também cresce, ou seja, se aumenta a expectativa de vida, aumenta também o número de idosos, porque os idosos são mais resistentes, estão aí vivendo até os seus 70, 80 anos. Quando a taxa de natalidade diminui, o percentual de crianças também diminui. Por quê? Estão tendo menos filho. Menos filho quer dizer que existirá futuramente menos criança. Se esses dois fenômenos aí acontecem simultaneamente, ou seja, se em um país, como é o caso dos países europeus, está tendo um grande número de idosos e um pequeno número de crianças, vai ocorrer o chamado processo de envelhecimento da população, no qual nós vamos constatar um grande número de idosos, né, e um pequeno número de crianças. Ou seja, o país pode ter mais idosos do que jovens futuramente, né? Quais são as principais consequências para isso? Pode refletir o aumento da qualidade de vida, né? A qualidade de vida das populações estão melhorando, está aumentando, mas também pode trazer alguns problemas econômicos, como é o caso das aposentadorias, né? Vai ter muitas pessoas para receber aposentadorias e poucas pessoas para serem mão de obra, para ser a força do trabalho naquela região, já que tem poucas crianças que vão ser futuramente a mão de obra e muitos idosos que vão depender aí da aposentadoria, tá? Então são problemas aí econômicos que podem trazer aí essa grande falta de mão de obra para uma região, certo? Além disso, né, toda a infraestrutura de uma cidade tem que ser adaptada para a chegada de uma grande quantidade de idosos futuramente, como é o caso das ruas, banheiros e outros locais aí públicos, para que haja uma maior acessibilidade dos idosos em um local. E nós temos aí também diferentes realidades, né? Por quê? Os aspectos da dinâmica demográfica é muito variável de acordo com o lugar que estudamos. Os exemplos que eu dei foi exemplo europeu, já que está ocorrendo sim uma tendência de ter maiores condições de idosos futuramente e poucas crianças naquela conjuntura, falta de mão de obra, né, futuramente. Por exemplo, nos países desenvolvidos, são os países ricos, atualmente o crescimento vegetativo pode ser nulo, ou até mesmo negativo. Pode ser um crescimento vegetativo baixo, nulo ou negativo. Ou seja, nos países desenvolvidos, as pessoas podem ter um filho no máximo, né, que é baixo. Pode ser nulo, as pessoas não têm aí filhos, os casais estão optando a não ter filhos, ou até mesmo pode ser negativo. Quando o número de idosos possuem uma grande quantidade, quando um país possui um grande número de idosos e esses idosos aí estão morrendo de velhice, né, mais do que o número de crianças que nascem, ou até mesmo menos, pode ser mais até o número de pessoas que morrem naturalmente, tá? Então o crescimento é negativo. Por quê? Porque estão morrendo mais do que nascendo. Quando morrem mais pessoas, mais do que o número de pessoas que nascem, o crescimento é negativo. O que pode gerar o que nós falamos, a falta de mão de obra, que é fundamental para a economia de um país. Se esse país não está tendo a reposição demográfica, ou seja, se esse país não está tendo aí uma grande quantidade de crianças nascendo, futuramente vai sofrer com a falta de mão de obra, já que vai ter um grande número de idosos que vão depender das aposentadorias, que só pode ter aposentadorias se tiver pessoas trabalhando para gerar lucro para aquela região. Há em alguns países em desenvolvimento, em alguns países como países em desenvolvimento, né, a taxa de natalidade e mortalidade continuam altas. Que países são esses? Países pobres, países como os africanos, países como o asiático e até mesmo países latino-americanos, né? As taxas de natalidade continuam altas, a taxa de mortalidade também continua alta. Por quê? Porque não há investimento nas áreas sociais, principalmente nas áreas da saúde. Nos países africanos, as taxas de natalidade e mortalidade são alarmantes. Isso porque os serviços públicos não atendem a grande parcela da população. Existe sim, mas não vão atender essa grande população porque são deficitários, né? São poucos. Já nos países emergentes, como é o caso do Brasil, como é o caso da China, da Índia, do México, né?
as taxas de natalidade e mortalidade estão começando agora a diminuir, tá? A China, um país com a maior população do mundo, né? A China e a Índia, só as duas, somam em torno mais de 3 bilhões de pessoas. Grandes desafios é o quê? Controlar a taxa de natalidade nesses países aí, já que são países que possuem um maior número populacional, a política pública daquela região, né? O governo daquela região tenta estender políticas para controlar a taxa de natalidade, né? Para quê? Para que toda a população seja abraçada, toda a população seja e tenha aí condições de os serviços públicos alcançar esse grande número populacional. Mas só pode alcançar todas as pessoas se começar a diminuição do número de pessoas. Por quê? Quanto mais pessoas em uma região, menor será a quantidade de pessoas que serão assistidas por programas de saúde, como é o caso de medicação, vacinas e entre outros. Distribuição da população no mundo, né? Como é que está distribuída a população no mundo? De todos os continentes, a Ásia é o que mais possui habitantes, cerca de 60% da população mundial, ou seja, de cada 100 pessoas que estão distribuídas no todo o planeta, 60 se encontram na região da Ásia. Até porque nós temos quem? A China e a Índia como os dois maiores países em populações mundiais. Geralmente as áreas mais baixas e planas concentram o maior número de pessoas. São regiões aí que têm a probabilidade de cultivar, de aí fazer as suas plantações, entre outros, né? Facilita aí a agricultura e a retirada principalmente dos recursos minerais, já que são regiões planas. 90% aí da população mundial vive em áreas litorâneas. A gente pegar um mapa da população, a gente percebe que o maior número de população vão se concentrar nas áreas litorâneas, porque são áreas que ficam próximas às regiões planas ou de regiões planas. Ou até mesmo a margem aí de rios, já que os rios serviram principalmente para a agricultura, para a irrigação e entre outros, né? E também nas regiões de planícies férteis, ou seja, temos 3 regiões aí onde há uma maior concentração de população. Regiões litorâneas, regiões de planícies férteis e regiões de rios, que tem como principal objetivo aumentar aí a população e ter aí a melhor retirada dos recursos naturais. Algumas porções continentais possuem desertos, né? E possuem também elevadas montanhas e terras gélidas, são as terras geladas, no caso são os polos. Não favorece a ocupação populacional, formando desertos quentes, desertos frios ou dificultando aí a entrada da população por ser uma região totalmente montanhosa. Então nós temos aqui um gráfico que vai nos mostrar a distribuição populacional da população pelo mundo, né? Então, a Ásia possui praticamente 60% da população. Seguindo aí, nós temos a África, a América, né? Nós temos a África, nós temos a América, nós temos aí a Europa e nós temos a Oceania, certo? Em razão disso, alguns lugares do mundo são densamente povoados. Outros não são, né? A gente já viu aí por que não, porque existem as montanhas, os desertos, as regiões geladas. As que são, né, tem o quê? Planície, tem aí climas amenos, né? Temos aí regiões totalmente voltadas por rios, entre outros. O número total de habitantes de um lugar chama-se população absoluta, ou seja, é aquela quantidade de pessoas que mora em uma determinada região. É chamado de população absoluta. Já o número total de habitantes dividido por sua área é chamada de densidade demográfica ou população relativa, ou seja, pega a população do Brasil, né, 211 milhões, e divide por sua área, que é 8 milhões, dá um número tal. Esse número aí é chamado de densidade demográfica, ou seja, a quantidade de habitantes a cada quilômetro quadrado. Pode ser 1, 2, 3, dependendo aí da sua área e dependendo aí da quantidade de pessoas que moram nessa região. Então, nós temos aqui o mapa mundo e nesse mapa aqui nós vamos perceber quais são as regiões que maior possuem população em comparação à sua distribuição em toda a região.
Então nós temos a Índia e a China como dois países que possuem uma maior população mundial e a população está distribuída aí de forma homogênea em seu território. O Brasil é o sexto país em maior população, em maior número de população, porém a população não se distribui de forma homogênea no seu território. Por quê? Porque existe a região que é a floresta amazônica, existe a região que é o cerrado, né? São regiões que impedem a entrada aí de população para que haja o desenvolvimento da urbanização. Temos também a questão das imigrações, certo? A migração, assim como a taxa de natalidade e mortalidade, é responsável pelo crescimento populacional, ou seja, pela redução ou aumento da população em uma determinada região. Se uma região aí tiver um grande número de imigrantes entrando no seu território, essa população vai crescer automaticamente. Já a região que está saindo esse grande número de imigrantes vai diminuir a sua população. O termo migração se refere ao deslocamento de pessoas e pode ser migração interna e migração externa. A pessoa que muda de um local para o outro é chamado de migrante, a pessoa que sai de um local para o outro. Porém, quando ela sai do seu local de origem, ela é chamada de emigrante, ela está saindo, ela é um emigrante. Quando ela entra no seu destino final, ela é chamada de imigrante, ou seja, ela sai, é imigrante, ela entra, é imigrante. Quando o indivíduo aí tem que deixar o seu país por questões forçadas ou por motivos aí de força maior, como é o caso de guerras, conflitos ou questões étnicas, é chamado de refugiado. Ele foi obrigado a sair do seu país de origem por certas questões aí que forçaram a sua saída, como é o caso da população da Síria que saiu por conta da guerra, populações africanas que migram por conta da seca, da fome, entre outros. Os seres humanos deslocam-se pelos continentes desde os primórdios. Então, a migração ela já é constante no nossos genes, né? Acontece a migração desde o período das cavernas, no qual o homem migrava a procurar aí, se proteger do frio, do calor, de animais, a procurar alimentos. Então, desde os primórdios aí o homem tem a tendência de migrar. Mas foi a partir do século XVI, né, com o surgimento das grandes navegações, que o homem começou a se deslocar mais intensamente. Várias nações começaram a buscar incessantemente recursos naturais em outros continentes. Os africanos que foram trazidos da África para o Brasil, né, e para toda a região da América, eles vieram de forma involuntária, ou seja, o tipo de migração que eles fizeram foi uma migração forçada, que é quando você é retirado do seu local, né, por motivo de força maior e trazido para outro local. Então isso é chamado de imigração forçada. Em 1870 e 1920 ocorreu um dos maiores fluxos de imigrantes do mundo, né, da história, que foi o quê? Milhões de europeus começaram a buscar melhores condições de vida, principalmente nas Américas. Houve uma grande imigração de europeu para os Estados Unidos, para o Canadá e também para o Brasil. Já no século XX, né, definiram-se novas rotas migratórias, principalmente os latino-americanos estão saindo dos seus países de origem e estão migrando principalmente para as regiões dos Estados Unidos. Os africanos e os asiáticos, principalmente o pessoal do Oriente Médio, está migrando lá para a Europa. Para quê? Para buscar melhores condições de vida e para fugir de condições de vida precárias, procurar novos empregos. Aqui nós temos o gráfico sobre imigração, né, o mesmo do livro de vocês. Quando os imigrantes aí são forçados a deixar seus países de origem, eles buscam suprir necessidades básicas como segurança, educação, oportunidade de emprego, entre outros. Então aqui são os principais objetivos que levam a pessoa a sair do seu país de origem e migrar para um país desconhecido até então. Em muitos países, os imigrantes encontram dificuldades
e são discriminados, surgindo o termo xenofobia, que é o preconceito contra o imigrante, quando ele entra no país desconhecido, né? É a aversão, o preconceito contra a pessoa que é estrangeiro. E na imagem do livro de vocês, nós temos a cidade de Nova York, que é uma das cidades aí mais miscigenada do mundo, no qual você vai encontrar pessoas de origem de diversas partes do mundo nessa região que é a Nova York. Se por um lado aí o processo migratório enriquece a cultura de um país, né, já que você vai ter em uma cidade aí várias nacionalidades do mundo, várias culturas do mundo, né? Por outro, gera diversos conflitos. É o que se nota atualmente em alguns países da Europa, que recebem um grande número de imigrantes, né? Principalmente aí de africanos e de asiáticos vindo do Oriente Médio. Geralmente aí da religião islâmica, tá? Mas demonstra aí rejeição, aí as pessoas, a presença aí das pessoas, a presença aí desses povos. E tem aí regiões que barram a entrada aí de pessoas de origem muçulmana, como é o caso aí dos países europeus, e muitas pessoas criam e desenvolvem aqueles acampamentos de refugiados que tem muito entre a Europa e a Ásia. Condições de vida aí da população. Com o objetivo de avaliar e comparar o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida das populações no países, a ONU ela começa a desenvolver e cria, né, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é o IDH. Para quê? Para avaliar as condições de vida da população de um local, para saber como é que está as condições de vida da população de um local. Três pontos são fundamentais para avaliar as condições de vida de uma população em uma região, que são saúde, né? A saúde, principalmente considerando a expectativa de vida ao nascer, né? Ou seja, aquela criança que nasce, ela pode sobreviver até quantos anos? 70, 80 anos. Educação, considerando aí as médias de anos de estudo de uma pessoa adulto e a escolaridade esperada, no caso, as crianças, né? E renda, principalmente aí considerando o poder de compra e o padrão de vida das pessoas, se eles possuem aí condições de lazer, educação, saúde, né, entre outros. Então esses três índices aí, ó, saúde, educação e renda, são essenciais para saber o quanto a população está desenvolvida ou não desenvolvida. E esses números eles vão variar. Quanto mais esses números eles chegam próximo a 1, melhor serão os padrões de vida dessa população. Quanto mais o número se aproxima a 0, pior serão os padrões de vida dessa população, tá? Então nós temos aqui, ó, os melhores países do mundo em relação ao IDH, ou seja, as taxas de renda, educação e saúde são as mais altas do globo, né? Principalmente os países mais ricos desenvolvidos, como é o caso aqui dos Estados Unidos, Canadá, os países europeus, né? Alguns países asiáticos, Japão, Austrália, são os países aí que melhor desenvolvem a saúde, a educação e a renda. Já os países mais pobres são os países aí que não têm esse grande acesso à educação, à renda e também à saúde, tá? Nós temos aqui os melhores países para se morar, como é o caso a Noruega, a Suíça, a Irlanda e a Alemanha, e Hong Kong na China. Temos os 4 países que possuem melhores DH. Isso quer dizer o quê? Que são os países que melhor desenvolvem aí saúde, educação e renda. E os piores países do mundo para se morar, que são os países que possuem baixo nível de IDH. São os países que não têm investimento nem em educação, nem em saúde e basicamente o salário é muito pouco, não supre as necessidades diárias. E para finalizar aí, vocês ficam com a página 21, a página 25. A gente se vê aí nas aulas online, né? Dúvida, vamos tirar também nas aulas online, ok? Até mais.